Recentemente, alguns murais do Dibu Martínez, do Di Maria e até do Messi estão sendo pichados na Argentina. O motivo? Críticas contra o presidente da AFA, suspeita de manipulação de resultado em campeonato argentino e também a criação de um prêmio só para o Di Maria ganhar com o Rosário Central. Bom, as pichações começaram após as semifinais da segunda divisão do campeonato argentino, onde o Deportivo Morón foi eliminado pelo Deportivo Madryn. Só que o que acontece? Os torcedores do Deportivo Morón acusam a arbitragem de uma manipulação de resultado avassaladora, onde eles falam que o Deportivo Madryn tem uma aliança com membros do AFA, que é basicamente a Associação de Futebol da Argentina. É basicamente a CBF, só que da Argentina. Depois desse episódio, as pessoas foram para a rua e começaram a pichar alguns murais dos jogadores, como frases como mercenários, da Copa del Mundo mais cara da história e também Chique Máfia. O Chique vem do Chique Tapia, que é o presidente da AFA. Mas afinal, quem que é esse Chique Tapia? Bom, esse Chique Tapia ele é o atual presidente da AFA, ele é um ex-jogador e um ex-dirigente do Barracas Central, um clube típico lá de Buenos Aires. Só que tem um porém. Desde que ele se tornou presidente, há suspeitas de manipulação de resultado a favor ao seu ex-clube, o Barracas Central, o que diminuiu um pouco a sua moral. Só que o que preocupa de verdade os torcedores é a antecedência que tem os presidentes da AFA, já que seu antecessor, o Júlio Grandona, ele também estava envolvido com polêmica de resultado, manipulação de arbitragem, etc. Só que o do Júlio Grandona foi tão grave que a FIFA teve que intervir e tirou ele do cargo, e colocou democraticamente o Júlio Tapia, que está até hoje. Só que tem um porém, o que mudou muito o destino do Tapia foi a Copa América e a Copa do Mundo de 2022, já que ele ganhou uma moral gigantesca com os jogadores da seleção e com os próprios torcedores, o que fez encobertar, digamos assim, um pouco das atitudes que ele estava fazendo no campeonato argentino, já que as pessoas estavam felizes demais para se preocupar com isso. Só que o tempo passou, aconteceu esse mês esse episódio do Deportivo Morón e o pessoal foi justamente pichar os jogadores da Argentina. Mas por que os jogadores da Argentina? Tem um motivo por causa disso. Na Argentina, Di Maria, De Paul, até o próprio Dibu Martínez e obviamente o Messi, eles são ídolos na Argentina. Eles têm uma moral gigantesca perante o campeonato argentino. E os torcedores da Argentina, de todos os clubes, eles estão exigindo um posicionamento desses ídolos, já que eles não falaram nada e como se estivessem se escondendo do que está acontecendo. Assim eles estão cobrando esses ídolos. Por isso que foi justamente as pichações em cima dos murais. E uma das pichações que está chamando mais atenção é justamente o Di Maria, até porque ele ganhou um título com o Rosário Central do dia para a noite. Como que isso aconteceu? Eu vou te explicar agora. Bom, antes de te falar como que ele ganhou esse título, basicamente eu tenho que te explicar como que funciona o campeonato argentino. O campeonato argentino é dividido em dois, é como se fosse um Brasileirão 1 e Brasileirão 2. É a Apertura e o Clausura. É basicamente o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo turno. Ou seja, podem ter dois campeões diferentes, né, por ano, ou, se der sorte e o time for bom, pode ganhar as duas competições. As duas começam em semestres diferentes. São os mesmos times que jogam e são pontos corridos. Ou seja, tem o primeiro jogo de ida, né, só um turno, é só um jogo que vai acontecer, no caso da Apertura, e vai ter os pontos corridos. Não necessariamente o primeiro colocado da Apertura vai ganhar o campeonato, mas como funciona? Os 8 primeiros colocados eles vão fazer um mata-mata. Assim, pelo mata-mata, o último que sobrar vai ser o campeão da Apertura. Mesma coisa com o Clausura, exatamente a mesma coisa. Os mesmos times, as mesmas regras. Claro que tem umas coisinhas específicas aqui e ali que eu não vou mencionar, mas é só um resumo para você saber do que está acontecendo. Só que tem um porém. A Apertura e a Clausura já acabaram. O Rosário Central, o time do Di Maria, não ganhou nenhum dos dois, correto? Só que o Tapia colocou em vigor esse ano o campeonato de campeão anual. É basicamente o Brasileirão. É quem tem a maior quantidade de pontos nos dois campeonatos. Ou seja, vamos pegar a pontuação dos clubes, somar dos dois campeonatos, vamos ver qual clube tem a maior pontuação. Igual o clube brasileirão, é exatamente igual ao Brasileirão, correto? Só que ele deveria ter colocado em vigor ou no começo desse ano, ou no começo do ano que vem. Antes da Apertura e antes da Clausura. É claro, para os clubes, né, se prepararem com antecedência perante isso. Mas ele fez recentemente, ele fez nesse mês. Ou seja, os torcedores da Argentina estão falando que ele fez o quê? Ele percebeu que o Rosário Central era o primeiro em classificação geral e resolveu colocar em prática o campeonato anual, né, o campeão anual, só porque o Rosário Central é o atual, né, classificação geral está em primeiro. E ele foi do dia para noite isso. Se você for ver,
O Tapia fez uma reunião com os dirigentes do Rosário Central e alguns jogadores, e eles foram na reunião, e quando acabou a reunião eles saíram com o troféu, sem antecedência, sem avisar ninguém, nenhum clube ficou sabendo, basicamente nem o Rosário Central ficou sabendo. Eles dormiram, no outro dia acordaram campeões de um título que eles nem sabiam que estavam competindo. Só que tem um porém, quando o Rosário Central ganhou esse título, os pontos corridos já teriam acabado, no caso os pontos corridos do Clausura, que é o último campeonato do semestre. Mas o mata-mata ainda estava acontecendo, e o próximo jogo era contra o Estudiantes. Só que tem uma diferença aqui. O presidente Tapia falou para os jogadores fazerem uma cerimônia no começo do jogo. É uma cerimônia típica que acontece lá no Campeonato Argentino, que é basicamente o time, no caso do Estudiantes, ia fazer um corredor, certo? Olhar para o centro do corredor, e os jogadores do time campeão, no caso o Rosário Central, ia passando pelo meio. Só que como forma de protesto, o presidente do Estudiantes falou para os seus jogadores, em vez de olharem para o centro, olharem para trás. Tem até um vídeo mostrando como que aconteceu. Isso não foi muito visto pelo presidente Tapia, que deu uma punição para os Estudiantes, que revoltou ainda mais os torcedores. Bom, gente, isso foi um breve resumo de tudo que está acontecendo. Só queria fazer esse vídeo porque as imagens das pichações estão circulando por aí e muita gente não sabe o contexto do porquê que elas estão acontecendo. É claro que tem vários detalhes aqui que eu podia mencionar, mas como eu mencionei, é só um resumo para vocês. Gostaria de agradecer pelo vídeo e informar, né, como o campeonato argentino está em crise. Tomara que a CBF não chegue nesse nível, né? Apesar desse ano ter alguns erros grotescos de arbitragem em relação ao futebol brasileiro, na Argentina a coisa está muito pior. É claro que eu acho que a gente não vai chegar no nível do futebol argentino, mas é bom a gente se atentar aos detalhes, não é? Obrigado e até a próxima.